o Senhor poderoso. Grande é o Senhor nos céus. Grande é sua glória neste tempo. Te damos todo louvor. E te damos todo louvor. Mais uma vez, grande é o Senhor. Grande é o Senhor poderoso. Grande é o Senhor nos céus. Grande é sua glória neste tempo. E te damos todo louvor. E te damos todo louvor. Glória a Jesus, o Rei. Glória, vive está, vivo está, vive está, vive está, vivo está. Olhem os céus, ergam as mãos, deixem o Rei da Glória entrar e pra sempre ser o Senhor. Olhem os céus, ergam as mãos, deixem o Rei da Glória entrar e pra sempre ser o Senhor. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo é o Senhor nos céus. Todas as nações cantem louvores e que reine sobre nós, e que reine sobre nós. Olhem os céus, ergam as mãos, deixem o Rei da Glória entrar e pra sempre ser o Senhor. Olhem os céus, ergam as mãos, deixem o Rei da Glória entrar e pra sempre ser o Senhor. Glória, glória a Jesus, o Rei. Glória, vive está, vivo está. Declare comigo, vivo está, vive está. Ele vivo está. Mais uma vez, vivo está, vive está. Vivo estás. Olhem os céus, ergam as mãos, deixem o Rei da Glória entrar e pra sempre ser
os olhos, declare. Olhem os céus, ergam as mãos, deixem o Rei da Glória entrar e pra sempre ser o Senhor, e pra sempre ser o Senhor. Para sempre Ele é o nosso Deus. Aleluia. Diz aí, você sabe por que existe o dízimo? Falam várias coisas. É sinal de lealdade, fidelidade, dependência, bênção. O bom é que você pode conferir direto na fonte, né? O dízimo é um princípio bíblico, desde o começo. Lembra? Não passamos no primeiro teste. É o dízimo que sustenta a missão da igreja de pregar em todo o mundo. Agora que você entendeu para que serve o dízimo, vamos voltar à nossa conversa. O porquê do dízimo? É muito mais que recursos. O dízimo nos lembra de quem nos sustenta, de onde nosso coração deve estar e a quem devemos exaltar. As bênçãos são consequência. Fica a dica então. Da próxima vez que você receber uma grana, não esqueça, sem barganha, sem dor no coração, medo e nem tristeza, mais que devolver parte das bênçãos. Dizimar é sinal de fé que é igual a fidelidade, reconhecimento e gratidão, e de declarar quem você escolheu para adorar. Como é bom poder confiar na tua fidelidade. Aqueles que confiam no Senhor subirão como águias e alcançarão altitudes maiores. Os propósitos do Senhor são maiores que os nossos. Você possa confiar no Senhor. Nesse momento nós estaremos fazendo um momento aqui, né? Apesar de estarmos online, um momento de ofertório, de agradecimento. Você também pode agradecer ao Senhor aí na sua casa. Nós vamos estar cantando a última canção. Logo após estaremos com a mensagem da noite, o pastor Wellington. Mas você que tem motivos para agradecer ao Senhor, entregue os seus dízimos, suas ofertas. Você pode procurar os responsáveis financeiros da nossa igreja. Se você quer depositar na conta da igreja, você sinta-se à vontade, mas não deixe de agradecer ao Senhor com seus dízimos e suas ofertas. Amém? Vamos estar adorando mais uma vez. Tu és o Criador, poderoso Deus. Eternamente eu te louvarei, toda a honra, toda a glória a ti. Tu és glorioso, bendito para sempre, conselheiro, amado, amigo, para sempre.
és o Criador. Poderoso eternamente eu te louvarei. Toda honra, toda glória, toda honra, toda glória a ti. Tu és glorioso, bendito pra sempre, conselheiro, amado, amigo, pra sempre, reina em nós com tua honra, reina em nós com teu poder, reina em nós e faz teu trono, Jesus, tu és o Rei. Tu és glorioso, bendito pra sempre, conselheiro, amado, amigo, pra sempre, pra sempre. Tu és o nosso Deus, pra sempre. Aleluia. Te agradecemos, Senhor, pela tua glória que invade nossos corações. Te agradecemos pela paz que excede todo entendimento. Receba o nosso louvor, a nossa adoração como gratidão a ti. Amém, queridos? Fiquem na paz. Esteja atento à palavra do Senhor nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. Convido a você, querido irmão, que esteja abrindo a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 18, no versículo 8. O tema da nossa mensagem hoje à noite é a verdade e a fé. Lucas 18, 8. O Senhor Jesus falou assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Pergunta feita por Jesus. Oremos a Deus apresentando este momento de reflexão, para que não seja eu, mas seja, sim, é claro, o Espírito Santo falando ao teu coração. Senhor, te louvamos, te glorificamos. Te agradecemos, ó Deus, pelo dia e por este momento, Senhor, de estarmos na tua casa, cultuando a ti e nesse instante fazendo uma reflexão da tua palavra. Senhor, que não seja eu, mas teu Espírito Santo falando ao coração do teu povo, que assim como eu, necessita de uma palavra de fé,
necessita de uma palavra que expresse a verdade e que em nossas vidas gere a transformação. Amém? E graças a Deus. Queridos, nós, quando falamos de verdade e quando falamos de fé, por um instante nós podemos perceber que são duas palavras que na vida daqueles que são discípulos do Senhor Jesus, elas vivem harmoniosamente. Mas eu quero nesta noite levar você à reflexão, confrontar no teu coração se de fato nós estamos vivendo a verdade e a fé. Aqueles que servem a Deus em espírito e em verdade compartilham da verdade e da fé sem dúvida. Eu li algo esta semana que reflete um pouco, que mostra um pouco esta questão da verdade e fé. Eu tive acesso a uma história de uma adolescente que cuidava da sua avó, uma senhora de aproximadamente 70 anos de idade. E esta menina, jovem, muito bonita, super inteligente, até então saudável, ela estava se irritando muito com a sua avó, ao ponto de chegar para os seus pais e fazer a reclamação. E reclamou exatamente isso, que a avó estava provavelmente ficando surda, porque ela falava e a avó nem sempre reagia ao diálogo por elas estabelecida. Tudo bem. Os pais, já um pouco desconfiados do que poderia estar acontecendo, levou então a menina ao médico. E lá no consultório, o médico fez alguns exames preliminares, e então aquele médico passou informação para os pais. Na verdade, não é a avó que está com problemas de surdez, mas quem está com problemas de audição é a filha de vocês. E para os pais foi um susto, eles tomaram um susto com aquela informação do médico. Aquela menina até então julgava a avó, dizia que a avó estava com um problema de audição. E é claro, por ser uma idosa, por estar, segundo a história diz, que ela estava de cama por problemas reumáticos, então praticamente não se movimentava. E a neta, jovem, adolescente, bonita, inteligente, levou para a sua avó, é claro, a parte mais frágil, o problema do estabelecimento de comunicação. Mas bem, o que nós podemos, irmãos, tomar de lição dessa história apresentada? Deus abençoe, Rodrigo. Dessa história apresentada. Amém. É que o Evangelho que está sendo anunciado por pessoas mundo afora, perto de nós, distantes de nós, é um evangelho que está sendo anunciado de forma que não está expressando a verdade. Um evangelho que está sendo levado às pessoas de forma deturpada. E é isso que nós queremos nessa noite, em nome de Jesus, aqui, juntos do Senhor, entendermos o que precisa ser feito para que haja uma mudança no comportamento daqueles que estão levando o Evangelho, semelhante ao que aquela menina tinha feito. Aquela menina falava o que ela entendia, não o que era preciso falar. Então, pessoas dignas de compaixão, pessoas que comportam-se como conhecedores e, no entanto, irmãos, são pobres, cegos e vivem nus. O Evangelho, irmãos, ele precisa ser puro, ser verdadeiro e despertar a fé. Cuidado com o que você está anunciando, com o que você está falando, em nome de Jesus. Muitos imaginam
que estão anunciando um evangelho que salva, que cura e que em Cristo liberta. É claro que o nome de Jesus, ele é poder. O nome de Jesus é transformador. Mas quem está falando desse Jesus? De que forma está anunciando esse Jesus? E que vida essa pessoa está tendo ao falar de Jesus? As pessoas, quando olham para esse mensageiro que imagina estar levando boas novas, que boas novas são essas? Nós temos, irmãos, o exemplo dos 12 discípulos, daqueles que acompanhavam Jesus, que seguiam a Jesus e materializava no seu ser serem pobres, serem cegos e serem nus. E por que aqueles 12 estavam cegos, pobres e nus? Olha, estou falando de Pedro, Tiago, João, os 12. Porque eles estavam com o mestre e, no entanto, não o seguiam de fato. Eles estavam, mas não seguiam Jesus de fato. Eles estavam ao lado de Jesus, mas nos seus corações Jesus estava distante. Nesta noite, irmãos, vamos refletir nisso em nome de Jesus. Você é um seguidor ou você é um discípulo? Houve uma mudança na vida daqueles 2 homens, daqueles 12 homens. Houve uma mudança radical quando eles deixaram de serem seguidores e passaram a ser discípulos. Os 12 ouviam a voz de Cristo, sem dúvida. Eles recebiam o carinho do Senhor Jesus. Eles sentavam à mesa, eles comiam, eles andavam, eles sorriam, eles choravam, dormiam, viviam lado a lado com Cristo. Tudo isso eles faziam, mas eles, de fato, não tinham permitido que Jesus, que estava do lado dele, pudesse entrar verdadeiramente em seus corações. Eles só seguiam, eles não tinham ainda tornado-se discípulos. Eles estavam vivendo, irmãos, sem internalizar a proposta de Cristo. O Senhor Jesus trouxe uma proposta. O Senhor Jesus trouxe uma possibilidade real de que houvesse uma mudança radical na vida daqueles homens. Eles estavam vivendo o que nós iremos encontrar em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 16. Os 12 discípulos que comiam, sorriam, conviviam com Jesus por 3 anos praticamente, não estavam de fato com Jesus internamente dentro deles. Estavam ali por vários interesses. Mas uma coisa é certa, o sentido maior, real, não estava habitando em seus corações. Apocalipse 3, 16. Eles estavam vivendo essa fase aqui do livro de Apocalipse. Olha o que o Senhor nos fala. Assim porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É uma mensagem para aqueles que não tomaram uma decisão real de ser discípulo, mas de serem meramente seguidores. Nós temos uma outra passagem aqui muito interessante, onde nós encontramos o Senhor nos falando o seguinte: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu? Esta palavra que encontramos também em Apocalipse, ela está atrelada ao que nós acabamos de ler, que aquilo, as pessoas que não estão realmente comprometidas com Cristo, ele irá vomitar.
Porque o Senhor não pode, irmãos, como aqueles 12, que antes de terem um encontro real com Cristo, eles viviam a seu bel prazer. Eles foram alcançados por Cristo quando eles aplicaram em suas vidas esta palavra que nós encontramos também em Apocalipse, onde se diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. É isso, irmãos, que acontece na vida daqueles que, de fato, encontram-se com Jesus. Aqueles que, de fato, tornam-se discípulos do Senhor Jesus. Aqueles que realmente abrem os seus corações para que Deus, em Cristo Jesus, possa fazer morada. Aqueles 12 homens receberam um primeiro convite. E o primeiro convite que eles receberam, eles decepcionaram Jesus. Eles envergonharam Jesus. Eu e você também recebemos um convite do Senhor. Nós recebemos um convite não para sermos meros seguidores, mas para sermos discípulos. Aqueles homens receberam um convite e foram só seguidores. Você está sendo um seguidor ou você está sendo um discípulo? Essa é uma pergunta que não pode calar. Você está sendo um seguidor ou você está sendo um discípulo? O primeiro chamado, aqueles homens decepcionaram Jesus. Naquele primeiro chamado, aqueles homens ficaram decepcionados. E sabe por quê? Porque eles só seguiram, eles não viveram. Eles não eram discípulos, e sim meros seguidores. Temos sido discípulos ou meros seguidores? Essa resposta não é você mais que vai poder dar não. Não é você que estará tendo a condição dessa resposta não. Sabe por quê? Porque depois desse período de pandemia, todas as pessoas, o seu vizinho, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, todos já perceberam se você é um seguidor ou se você é um discípulo. Porque aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem pregado, aquilo que você tem anunciado, se não estiver dentro daquilo de um homem ou uma mulher que vive, que tem vida, que conhece de fato a Deus, que tem intimidade com Deus, se aquilo que você tem falo não condiz com a sua vida, você está sendo um mero seguidor, assim como foi Pedro, Tiago, João e os demais. Estavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. Estavam do lado de Jesus, mas Jesus não estava dentro dos seus corações. Se você está vivendo no engano, aquela menina imaginava que ouvia perfeitamente e julgava a avó, e a surda, na verdade, era ela. Aquela menina estava no engano. Se você, meu irmão, estiver no engano e você está disposto a mudar, Jesus está pronto a te dar uma segunda chance. Quando o Senhor Jesus, ele chama os 12, a primeira convocação, eles chegaram como seguidores. Eles não chegaram com o verdadeiro sentido que é a transformação, de serem homens e mulheres de Deus compromissados com o Senhor. Tanto é que quando eles foram chamados, eles estavam com Jesus, mas estavam com Jesus externamente. Internamente não tinham assimilado a proposta do Senhor Jesus. Então, nesta noite, eu quero confrontar você a isso. Quando Jesus fez o primeiro convite, os 12 decepcionaram ao Senhor. Os 12 decepcionaram ao Senhor Jesus. Porque eles não tinham internalizado Jesus, a proposta do Senhor Jesus. Mas na segunda chamada, quando Jesus ressuscitou, que foi ao encontro dos seus discípulos, agora não meros seguidores, com a proposta de transformá-los, tudo mudou. Quando Jesus, no primeiro momento, quando em vida estava, chamou Pedro e os demais, o Senhor Jesus os chamou para se tornarem pescadores de homens. Agora, nesse momento, Jesus já ressuscitado, Jesus vem com uma proposta bem mais ampla. Jesus comissionou Pedro dizendo: apacenta as minhas ovelhas, João 21, 17, parte C. Porque anteriormente o Senhor Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas?
E por 3 vezes foi feita essa pergunta, e na última delas Pedro diz: tu conheces todas as coisas e sabe que eu te amo. Então, meu irmão, eu pergunto a você agora, se Jesus estivesse falando com você agora, você me ama? Você diria: sim, Senhor, tu conheces meu coração, eu te amo. Jesus diria: apacenta as minhas ovelhas. Apacentar ovelhas, irmãos, você tem um rebanho, você tem a sua família para pastorear. Você tem o seu trabalho para pastorear, você tem inúmeras pessoas que, como os discípulos do Senhor Jesus, você precisará alcançar. A pandemia que se abateu sobre o mundo nos fez enxergar o que é ser um seguidor e o que é ser um discípulo. Eu pergunto mais uma vez: você tem se comportado como um seguidor ou você tem se comportado como um discípulo? O seguidor vive em um mundo de conveniências, vivem presos ao pecado, vivem presos ao capricho, na carne. Não existe fidelidade, não existe compromisso. Até porque, como ele tem uma explicação para tudo, ele vai encontrar uma explicação, o porquê não tem falo do amor de Deus. Ele vai encontrar uma explicação porque ele não tem sido comprometido com a sua família. Ele vai ter uma resposta porque não tem sido um dizimista, um ofertante. Ele vai ter uma resposta porque não tem sido um bom pai, um bom marido, um bom irmão, um bom amigo, uma boa esposa. Ele encontrará resposta para tudo, como os discípulos, os seguidores de Jesus, antes do encontro real também tinha. E se você faz isso, você está bem distante de ser um discípulo. Você está sendo um mero religioso, um mero seguidor. Os discípulos, após o encontro real, não temeram mais nada, foram mártires. Os 12, antes da morte de Jesus, eles eram confiáveis? Não. Eles eram traidores? Sim. Eles tinham compromisso com Cristo? Não. Eles tinham compromisso com a transformação do mundo? Não. Mas depois da ressurreição, depois do encontro real, eles se tornaram apacentadores, homens e mulheres que anunciaram e levaram a salvação. Passaram a viver, irmãos, a transformação. Antes, eles não confrontavam o pecado. Eles não confrontavam o pecado. Nós tínhamos, irmãos, um Judas que era tesoureiro. E todos sabiam do caráter de Judas. Todos sabiam dos procedimentos de como Judas vivia. Irmãos, nós tínhamos um Pedro como um conselheiro. Um Pedro como um líder, um homem que era grosso, um homem que não tinha a transformação na sua vida, mas muitos viam Pedro como um conselheiro. Imagina os conselhos de Pedro na hora que alguém dizia: olha, eu estou com um problema com o meu vizinho. Olha, eu estou com um problema na minha igreja, na minha casa. Imagine alguém com o espírito de Pedro antes. O Pedro seguidor. Quais os conselhos que Pedro daria a alguém? E você hoje, que muitas das vezes se comparam com alguns apóstolos, vocês se comparam a eles quando eram seguidores, ou você tem se comparado a eles quando eles passaram a ser discípulos? Confrontar, irmãos. O discípulo confronta o pecado. O discípulo, ele tem a facilidade de dizer a quem está ouvindo a palavra como está a sua vida. E aqui, irmãos, eu quero, ao entrar nesse assunto final, eu tenho que pedir perdão a essa igreja. Existe, irmãos, uma diferença entre pastoreio e discipulado. Eu louvo a Deus, porque eu tenho feito um bom pastoreio. O bom pastoreio, irmãos, é quando o pastor está visitando, está cuidando, está zelando, está orando, está intercedendo. A ovelha percebe que é amada, a ovelha percebe que é cuidada.
A ovelha vê um pastor presente. Pastoreio é mais ou menos isso. Verdade e fé. Discipulado, irmãos. Eu falhei muito com muitos, não confrontando como deveria ser a verdade na vida de muitos, inclusive na minha vida também. Eu estou na lista dos que precisariam ser confrontados para que o discipulado pudesse fazer de fato efeito na sua vida. Então hoje, irmãos, eu quero propor a vocês um novo momento, um novo ciclo em nossas vidas. Porque igrejas que fazem discípulos podem mudar o mundo. Só pode mudar o mundo a igreja que faz discípulos. A igreja que faz seguidores, a igreja que está inchada. Irmãos, infelizmente, no dia do toque, no dia que vier o arrebatamento, vai um número mínimo de pessoas para os céus. Porque tinha seguidores e não discípulos. Nós só iremos mudar o mundo, irmãos, se formos discípulos. Jamais mudaremos o mundo sendo seguidores. O seguidor está conformado com as coisas do mundo. O seguidor está conformado com o mundo, o seguidor está conformado com o pecado. O seguidor está conformado com a fornicação. O seguidor está conformado com o adultério. O seguidor está conformado com tudo aquilo que desagrada a Deus. O discípulo não. Hoje inicia um novo ciclo. Os seguidores que estão nesta igreja, em nome de Jesus, serão confrontados. Os seguidores que estão na PIB serão confrontados, serão orientados, será mostrado o que de fato é preciso para existir uma mudança. E haverá o confronto, irmãos, porque o Senhor Jesus está nos dando uma segunda oportunidade. A oportunidade de nos tornarmos discípulos. Deixarmos de sermos religiosos e nos tornarmos discípulos. A quarentena vai passar. Muitos voltarão. Os discípulos voltarão. Os seguidores ficarão em casa. Ou talvez até mesmo mude de igreja. Mas o discípulo vai voltar. O discípulo está seguro. O discípulo tem convicções. Uma igreja, amados, que queiram mudar o mundo, primeiro precisa mudar o seu comportamento e suas ações. Eu quero mudar o mundo, eu quero que os irmãos mudem, eu quero que o pastor mude. E o pastor diz, olha, eu quero que o irmão mude, eu quero que o mundo mude. Mas nós mudamos. Nós mudamos o nosso comportamento. Nós mudamos as nossas ações. As pessoas têm visto em nós Deus. As pessoas têm visto através das suas ações Jesus. As pessoas no seu trabalho têm visto Jesus em você. Dentro da tua casa, Jesus é visto por seus pais. Ou as pessoas zombam do Jesus que você prega, porque não é um Jesus que transforma, não é um Jesus que liberta, não é um Jesus que dá uma nova condição de vida, porque você é uma vergonha, assim como foi Pedro, Tiago e João antes do segundo encontro. Foram uma decepção, porque eram seguidores. A proposta de hoje à noite é para que você se torne um discípulo. É preciso abrir, irmãos, a porta para que Deus nos ouça. E para que Deus possa nos ouvir, é necessário que nós possamos vencer o orgulho e a soberba que opera no coração daquele que de fato é só um seguidor de Jesus. Aquele que é seguidor não perdoa. Aquele que é seguidor não dá oportunidades. Aquele que é seguidor permanece com o coração inchado, com o coração negro, com o coração doente. Corpo, alma e espírito está doente. O seguidor vive assim. Mas o discípulo, aquele que teve aquele segundo encontro com Jesus, de fato ressuscitando, ele abre o seu coração. O que faz, irmãos, a oração
e a leitura da palavra ter efeito na nossa vida é obediência. É obediência. O que você semeia, você irá colher amplamente. Você não tem um coração perdoador, você irá colher também das pessoas que estão em torno de você corações duros e onde o perdão não vai existir. Você se coloca como juiz, você irá colher dos outros também julgamentos. O que você semeia, você colhe frutos estragados e danosos à saúde espiritual. O discípulo planta a semente conforme Mateus 13:3, que diz assim: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. Aqui o Senhor nos dá, irmãos, a receita. Aqui o Senhor nos diz o que nós iremos colher se plantarmos uma boa semente. Uma semente gera uma planta. Essa planta gera vários frutos e esses frutos geram várias sementes. Se você semeia uma boa semente, você terá inúmeras outras sementes após você se deliciar com os frutos. Isso para o bem e também para o mal. É hora, irmãos, de nós estarmos como discípulos, confrontando o que estamos vivendo e pregando para os outros. De repente, irmãos, o surdo não é o outro. O surdo é você. De repente, irmãos, o cego não é o outro. O cego é você. De repente, meu amado, aquele que está sem ouvir a verdade não é o outro. Quem está sem ouvir a verdade é você. E não está ouvindo a verdade porque não é discípulo, porque é só um seguidor. O discípulo, irmão, gera comunhão. O discípulo tem prazer em viver com Deus. Sabe por quê? Em algumas igrejas, e nós não estamos fora disso, se tem muitos problemas, porque as pessoas não estão vivendo o evangelho para anunciar os perdidos. As pessoas não falam de Jesus para o perdido. A pessoa não está anunciando o evangelho para quem está a caminho do inferno. Aí, por não falar de Jesus para o perdido, vai julgar o seu irmão que está dentro da igreja. Vai encontrar os defeitos do irmão. Vai encontrar aquilo que chifre em cabeça de cavalo. Vá falar de Jesus para o perdido e você verá que muita coisa mudará na sua vida. Agora, vá falar tendo vida. Vá falar tendo prazer de servir de fato a esse Jesus maravilhoso. O discípulo expõe o pecado sendo exemplo para todos. Como você quer ser saudável sem abrir mão do orgulho, de uma vida de fornicação, sem uma vida, irmãos, de infidelidade ao seu cônjuge? Como você quer, meu amado, ser discípulo se você não busca a paz entre os amigos, a paz entre você e seus irmãos, de casa, da igreja? Como você pode se achar um discípulo do Senhor e não um seguidor se você não tem paz com o seu pastor? Você não tem paz com o seu líder de ministério? Você não tem paz com o seu irmão? Meu irmão, o Jesus que ressuscitou, ele transformou seguidores em verdadeiros discípulos. Em nome de Jesus, acorde. Coloca em nome de Jesus a religiosidade de lado e aplica na tua vida aquilo que Jesus assim nos ensinou: sermos apacentadores de ovelhas. Pessoas que não honram seus pais, os irmãos, não honra as pessoas, não dá o devido valor às pessoas, não dá o devido valor à sua igreja, não dá o devido valor aos seus irmãos, aos seus líderes, aos seus pais, aos seus amigos. Tem alguma coisa errada. E o errado, meu irmão, não é o outro, o errado é você. Em nome de Jesus, queridos, o discípulo respeita e honra. O discípulo não maquina o mal na vida para ninguém. Multiplica vidas com o seu testemunho. Eu louvo a Deus, irmãos, porque eu conheci muitos homens de Deus e mulheres de Deus
que sem falar uma única palavra, pessoas diziam: eu quero um dia ser crente, pelo testemunho desse irmão, pelo testemunho dessa irmã. Pergunto mais uma vez: quem você tem sido? Seguidor ou discípulo? Meu amado, a PIB entra hoje em um novo ciclo, como eu já falei, onde cada membro irá decidir em seu coração em ser um seguidor ou em ser um discípulo. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque em nome de Jesus, a partir de hoje, eu além de buscar continuar fazendo o meu pastoreio, eu terei uma igreja agora que será discipulada em nome de Jesus. O pecado que eu cometi até alguns minutos atrás, esse pecado eu não irei mais cometer de discipular, como deve ser feito. Finalizo, irmãos, esta reflexão, em nome de Jesus, dizendo que para os meros seguidores, uma catástrofe bem maior do que o Covid-19 irá se abater sobre as suas vidas. Essa catástrofe será ampliada na medida em que se aproxime o fim dos tempos, na tua vida. Na vida dos que são discípulos, não. Mas na vida dos que são seguidores, sim. O nome do mal dessa catástrofe chama-se incredulidade. Aquilo que Jesus falou no início da leitura que nós fizemos. Fé. Pessoas não estão crendo. Pessoas estão duvidosas. Pessoas estão vivendo uma ausência de fé. Para os fiéis, eu quero ler com você o que está escrito em Timóteo. Segunda carta aos Timóteos, capítulo 4, versículo 8. Segunda carta aos Timóteos, a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Que assim nos diz. Essa é para você que é discípulo. Essa é para você que tem sido fiel. Essa é para você que está regozijando, feliz, contente, porque em breve Jesus vai voltar. Porque em breve nós estaremos com Ele. Enquanto Ele não voltar, você irá gozar nessa terra do que essa terra tem de melhor. Praga nenhuma estará na tua vida. Praga nenhuma irá consumir o teu juízo, irá consumir a tua família, irá tirar a tua paz. Os discípulos viverão isso aqui. Desde agora, a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia. Deus te abençoe e que esta palavra possa fazer com que nós, aqueles que estão na zona do conforto, sendo seguidor, abra os teus olhos, porque Jesus está dizendo: eu vim para que vocês fossem discípulos. Glórias a Deus por isso. Amados, você que ouviu esta palavra e deseja aceitar Jesus como teu Salvador, se você é aqui de Corumbá, você tem a primeira igreja batista e nós teremos o maior prazer em você vir congregar conosco. Caso você queira ouvir, está em uma outra igreja, uma outra denominação, fique em paz, porque o Jesus que aqui está é o mesmo que está nas demais igrejas. E você, meu irmão, que sentiu no teu coração o desejo de mudar as suas atitudes, deixar de ser seguidor e passar a ser discípulo, hoje é noite de transformação. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, hoje e sempre. Amém. Que a graça que há em nosso Deus, que a comunhão que encontramos, consolação no Espírito Santo, que a graça, a paz, a consolação esteja com todos, não só hoje, mas sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.